Pessoal, então a nossa missão de hoje é a atividade da página 70 e 71, certo? Então a gente tem que dar uma olhada aqui primeiro nessas regrinhas da página 69, que é as regras do Simple Past, verbos regulares, certo? Então aqui, ó, como vocês podem ver, vocês já estudaram isso, para passar um verbo para o passado, a gente acrescenta ed, certo? Se ele terminar em e, a gente acrescenta só o d. Então essa é a regra para os verbos regulares, certo? Aí vai ter as regrinhas, né? As particularidades. Mas dê uma olhada aqui, ó. Todos receberam ed, certo? O verbo é work. A gente acrescenta ed, vai para o passado. Eu trabalhei, você trabalhou, ele trabalhou. Na afirmativa, o verbo vem depois do sujeito com ed. Na interrogativa, a gente vai usar o did, ó, antes do sujeito. Então, did he work yesterday? Então, se vocês olharem bem para a primeira e para a interrogativa aqui, ó, para a afirmativa e interrogativa, vocês vão ver que o ed, ó, ele some na frase interrogativa. Isso por quê? Porque o ed só é usado nas frases afirmativas. Quando a gente passa para negativa e interrogativa, não usa ele, usa o auxiliar did, certo? Então, did no início, para fazer pergunta. No início, não. Antes do sujeito, né? Porque pode vir algum pronome interrogativo antes. E na negativa, você usa o did com o not, após o sujeito e antes do verbo, certo? Então, o did not aqui vai significar o não, os dois juntos. Então, a forma abreviada do did not é o didn't, ó, certo? Didn't. Então, é a forma abreviada. Notas. No passado, os verbos têm a mesma forma para todas as pessoas. Ou seja, ele não muda. Independente de ser eu, ele, ela, nós. No português muda, né? Você diz eu trabalhei, você trabalhou, nós trabalhamos. Em inglês não, é tudo a mesma coisa. Tudo com ed ali bonitinho. Nas formas interrogativa e negativa, em que se usa o auxiliar dele, o verbo principal fica no infinitivo sem o to. O que isso significa? Que a gente vai retirar o ed do verbo. Ele fica no infinitivo sem o to, porque vocês sabem que todo verbo em inglês ele tem um to antes. Ó, o to be, to like, certo? Então a gente vai colocar ele no infinitivo sem esse to aqui. Ok? Então vamos para a próxima. Ortografia. Regra geral, acrescenta-se de o ed ao verbo. Tá aí, ó. Worked, played, loved, agreed. E vem as particularidades. Os verbos terminados em y precedido de consoante trocam o y por ied. Então, se o verbo ele termina em y e antes do y vem uma consoante, certo? Ó, a gente troca o y por ied. Então, você vê que não aparece o y. Ok? Mas é só se vier uma consoante. Se vier uma vogal, só coloca o ed. Certo? 2. Verbos terminados em CVC, o famoso CVC, que é o consoante, vogal, consoante, cuja sílaba forte é a última, aí você tem que saber as regras de pronúncia, dobram a consoante antes do acréscimo de ed. Então aqui, ó, permit, consoante, vogal, consoante, as três últimas letras, ó. Occur, consoante, vogal, consoante, stop, as três últimas, consoante, vogal, consoante. Sempre que for CVC e a sílaba forte é a última, você vai dobrar a última letra. No caso aqui o P, o R e aqui o P novamente. Você repete a última letra, certo? Então, para vocês fixarem melhor, é só lembrar. Repete a última letra se for CVC. Uso. Expressa hábitos passados. Então, quando ele fala passado, tem que deixar claro quando foi que ocorreu. Tem que citar o tempo que isso ocorreu. Se não citar, não usa o Simple Past, ok? Então, ó, I walked to school when I was a child. Eu caminhava para a escola quando eu era criança. Então, quando eu era criança é o tempo lá no passado, certo? Então, tá indicando o tempo, você usa a regra do passado.
2. Expressa ações terminadas ou ocorridas em um momento definido. Esse momento tem que ser definido. Geralmente usado com yesterday, last alguma coisa, né? Tipo last weekend, last week, last month, que é último mês, última semana, último dia. Ago, que é atrás, tipo 30 years ago, 30 anos atrás. Então, essa definição do tempo, esse momento definido, faz com que seja necessário a gente utilizar o Simple Past. Então, aqui nós temos dois exemplos. Ó. Columbus discovered America in 1492. Colombo descobriu a América em 1492. She arrived late last night. Ela chegou tarde, noite passada. Olha o last aqui aparecendo. Noite passada. Então isso aqui está determinando o tempo em que ocorreu. Aqui também, ó, o tempo. Então a gente usa ED, certo? Quando esse tempo não é determinado, a gente vai usar outro tempo verbal que depois vocês vão estudar, ok? Então vamos continuar aqui. Nós já temos um exercício. O exercício é o seguinte: eu vou passar aqui primeiro uma primeira explicação de como vocês respondem. Aí daqui a pouco eu passo a correção, ok? Então quem já fez essa atividade, dá uma olhada aí se seguir os passos corretos. Daqui a pouco eu posto a correção. Então nós temos aqui, ó, ask e a tradução aqui, certo? Que é pedir. Então vocês vão fazer a mesma coisa com esses outros verbos, certo? Então vamos fazer com o primeiro aqui, com os dois primeiros. Nós temos brush, então, que é escovar. Brush, acrescenta ed, brush, não é isso? E a tradução é escovar. Veja que está no presente aqui, né? No infinitivo. E aqui com o ed, escovou. Reach, então, mesma coisa. Reach é alcançar. Certo? Então vocês vão fazer isso, acrescentar ed a esses verbos, seguindo as regras. Lembrando que quando termina em e, é só o d, né? Quando termina em consoante mais y, troco o y por ied, certo? Então eu vou responder aqui, logo, deixar logo pronto. Vamos lá, dry. Então aqui a gente vai colocar, ó, troco o y por ied, dried, secar. Erase, apagar. Então aqui ele termina em E, a gente acrescenta só o D. Certo? Study, estudar. Studied. É isso, troca o Y por I, é D, porque antes do Y vem uma consoante. Estudar. Game, ganhar. Hand, manusear. Hand também significa mão, né? Vocês sabem. Então, handed. Manusear. Ignore. Só o D, porque termina em E. É ignorar, tá na cara. E intend. Intended. Intend, pessoal, é o verbo pretender, né? A gente pensa que pretender é pretend. Só que pretend é fingir em inglês, é um falso cognato. Então aqui é pretender. Certo? Então essa era a primeira. Vamos para 2. Reescreva as sentenças na forma interrogativa. Então aqui eu só vou responder uma, daqui a pouco eu respondo as outras, certo? Então aqui você vai usar o did, ó, né? Para passar para a interrogativa. Então, coloco o did antes do sujeito. O sujeito aqui vai ser Albert Einstein. Did it. Did Albert Einstein. Formulated. Aí aqui vai ficar formulate. Tira o D, ó.
É isso, termina em E, tira o D. The theory of relativity, ponto de interrogação no final, ok? Tentem fazer as outras aí, identificando o sujeito. O sujeito é tudo que está antes do verbo, ó. Tudo que está antes do verbo, aqui é o sujeito, ok? C. Complete com o simple present ou o simple past dos verbos entre parênteses. Então aqui você vai ter que prestar atenção no seguinte: se tiver uma data, um horário, um tempo no passado, você usa o simple past. Se não tiver, usa o simple present, ok? Então vamos dar uma olhada aqui na primeira. Alfred work at a big department store now. Now significa agora. Então não é passado, você vai usar o simple present. Então, simple present, você coloca o verbo e aí você tem que prestar atenção se o sujeito é ele ou ela, se é singular. No caso, Alfred é ele. Não é isso? Então precisa da regra do S, que a gente já estudou. Ok? A 2. A 2 é uma pergunta. Por isso que tem dois espaços, porque um é para colocar o auxiliar, aí vem o sujeito, depois o verbo. E tem last night. Last night significa noite passada. Então nós temos a definição do tempo no passado. Então você vai usar o did, certo? Por isso que eu disse que não uso o did no início da frase, quando vai fazer a pergunta, porque pode vir outro tipo de palavra, como essa daqui, que é um WH question, que é um pronome interrogativo. Coloca o did e depois coloca o study. Então ficou assim, ó. What did she study last night? O que ela estudou noite passada, certo? Então isso aqui é o que. Beleza, vocês vão tentar responder as outras. Vamos para D. Marque a alternativa correta. Primeira. A bus against the house and an old lady. Então um ônibus contra a casa e uma senhora. Então vai ser bateu em uma casa e matou uma senhora. Qual é que vocês acham que se encaixa melhor aí? Então, para ficar no passado é crashed, né? A gente vai usar crashed com ED, certo? E no passado também kill é killed. Então a letra D é a resposta. Então vocês vão olhar as outras aí e tentar marcar a resposta correta. Lembrando que aqui, ó, vão estar no passado, certo? Provavelmente, todas. Dê uma olhada aí, tentem responder. Daqui a pouco eu volto com a correção dessas que faltaram.